Provai e vede quão suave é o Senhor. Salmo 33, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a suavidade de Deus se dá na manifestação de sua misericórdia, compaixão e perdão. Na primeira leitura de hoje do livro de Josué, capítulo 5, dos versículos 9 ao 12, temos elementos que apontam para a memória do fim da escravidão no Egito. E no versículo 9 nós temos assim: O Senhor disse então a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Opróbrio significa vergonha, desonra ou humilhação. Refere-se ao tempo de escravidão no Egito e ao desprezo que outros povos tinham por Israel. E nesse sentido de libertação, no versículo 10, nós temos que os israelitas celebram a Páscoa em Gilgal, na planície de Jericó, no dia 14 do mês de Nissan. E esta é a primeira Páscoa na Terra Prometida. E a Páscoa relembra a libertação do Egito, mas agora ganha um novo significado, a posse da Terra Prometida. O local da celebração perto de Jericó sugere que Deus estava preparando o povo para as batalhas futuras. E vejamos que na própria leitura, ao relembrar a libertação do Egito, nos aponta aqui já com uma relação com a segunda leitura. O que nós temos que ter em mente? Que Deus remove o passado de vergonha e restaura a identidade do seu povo. Da mesma forma que nós, ao sermos batizados, o pecado é removido, no sentido que nós começamos então a pertencer a Cristo. E a nossa identidade enquanto filhos de Deus é restituída. Nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo, mas a nossa dignidade é restituída, é o que veremos no Evangelho de hoje, do filho pródigo, que ao voltar para casa, a sua vida e identidade é restituída. A Páscoa é um rito de passagem para uma nova realidade. Nós estamos na caminhada quaresmal em busca de uma nova realidade, de uma esperança para que as coisas sejam diferentes. E é exatamente nessa esperança que nos impulsione para que as coisas de fato sejam diferentes. E a relação com a segunda leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 17 ao 21, o versículo 17, ele inicia com a mesma lógica do versículo 9 da primeira leitura de hoje em Josué. Vejamos, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a partir de Cristo, a vergonha do pecado, ela é retirada de nós. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O passado é apagado, as coisas velhas passaram e há uma transformação completa. E isso se refere à redenção e regeneração espiritual que ocorre quando aceitamos Cristo na dimensão espiritual e na prática de vida. Se criatura nova somos, ou se somos novas criaturas, devemos viver de forma nova. Fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo e agora participamos desse ministério ao levar essa reconciliação a outros. Somos, então, conforme está no versículo 20, embaixadores de Cristo. Como cristãos, somos representantes de Cristo
no mundo. Em troca, nós recebemos a justiça de Deus e somos restaurados a um relacionamento com Ele. E é nessa lógica, se na primeira leitura Israel é chamado a habitar a terra prometida, na segunda leitura nós somos chamados a ser embaixadores da reconciliação no mundo. E vejamos que nós temos que ter em mente: nossa vergonha é removida, somos novas criaturas, Deus nos sustenta de novas formas e somos chamados para a missão. Devemos aprender a depender da graça de Deus. A graça de Deus sempre vai nos remeter à misericórdia. E com isso, no sentido misericordioso, nós temos o evangelho de hoje. Em Lucas capítulo 15, dos versículos 1 ao 3 e versículos 11 ao 32. Jesus está respondendo à crítica dos fariseus e escribas que murmuravam por ele estar recebendo pecadores e comendo com eles. Em resposta, Jesus conta 3 parábolas sobre a alegria no céu pela conversão de um pecador. A ovelha perdida, em Lucas 15, dos versículos 4 ao 7. A moeda perdida, em Lucas 15, versículos 8 ao 10. E o filho pródigo, que é no evangelho de hoje. Todos nós aqui já conhecemos a história do filho que sai, que se distancia. Mas apesar de todas essas situações de rejeição de Deus, de distanciamento, de esfriamento da fé, de pedir a herança e sair aí pelo mundo esquecendo do caminho de Deus, o que nós temos na proposta da misericórdia é que Deus sempre está pronto para nos perdoar e restaurar. Assim como o Pai recebeu o Filho pródigo, Deus nos acolhe quando nos arrependemos. E devemos nos perguntar: o que é arrependimento? Arrependimento é somente pedir desculpa a Deus, pedir perdão? E então vem uma descarga emocional, você se sente bem porque colocou para fora, se sentiu recuperado, mas e depois? Você vai voltar àquele erro? O passado não define nossa identidade em Cristo. Assim como Israel teve sua vergonha removida e o filho pródigo recebeu uma nova túnica, em Cristo somos novas criaturas. O peso do passado, a partir da misericórdia, já não pesa mais sobre nós. Agora nós precisamos viver esperançosos com o futuro. E com isso, os 3 textos de hoje ensinam sobre renovação, reconciliação e transformação. E tudo isso nos apontam para uma vida nova. Se verdadeiramente arrependidos, não devemos cometer as mesmas coisas. Isso não quer dizer que nós não vamos ter desafios, que nós não seremos tentados. Mas é preciso persistir no caminho da graça e confiar cada vez mais na misericórdia de Deus para que possamos permanecer mais unidos a Ele. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.